esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas assim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos e de modo particular nós queremos acolher a todos os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, nós, muitas vezes, quando falamos em pessoas materialistas, nós achamos que o materialista ele é automaticamente ateu, não é? Mas não é assim. Pelo contrário, existe e sempre existiu um materialista que acredita em Deus. Mas este tem uma visão muito restrita. Eles acham que tudo é aqui no material. E que a bênção tem que ser material. E que passada esta vida, acabou-se tudo. Este era o pensamento dos saduceus. Mas os fariseus também iam muito nessa linha. Eles tinham uma teologia que hoje nós chamamos, e é a teologia das seitas por excelência, a teologia da prosperidade. Então eles consideravam que a bênção, que a prosperidade material era sinal evidente da bênção de Deus. Tanto que os adeptos das seitas lá nos Estados Unidos dizem, não é? Ganhar dinheiro honestamente, se possível. Está vendo? Então, esse pensamento materialista e hedonista faz levar a uma religião de fachada. Uma religião apenas de cumprimentos exteriores. Um exterior que é só casca, que não tem conteúdo. Um exterior desligado do interior. E isso era muito comum quando Jesus veio
a primeira vez entre os israelitas. Tanto que Jesus vai ter que dizer várias vezes para os seus próprios discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Claro, não tem nenhum problema a gente pedir a Deus que nos dê a bênção material e a bênção da prosperidade, mas isso não é um fim em si mesmo, é um meio. Além do que, nós vemos que muitas vezes as pessoas recebem bênçãos materiais e as transformam em maldição. Maldição para si e para os outros. E quando a gente fala em bênçãos materiais, não é só o dinheiro. Entra o dinheiro, entra a saúde, entra a inteligência. Então tudo isto são bênçãos, são bens. A própria palavra já diz bens. Mas estes bens não devem ser o foco da nossa vida. O foco da nossa vida deve ser Deus. E nós devemos seguir os seus mandamentos. Nós vimos na primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, porque a mentalidade materialista, exclusivamente materialista, leva ao hedonismo. O que é o hedonismo? A busca da satisfação e do prazer pelo prazer. A satisfação, o prazer, um fim em si mesmos. Então o hedonista, ele quer estar bem. E não importa a custa de quem ou do que. Não importa se ele vai comprometer os mandamentos da lei de Deus, não importa se ele vai ferir o próximo, ele quer saber se ele se sente bem, se ele tem satisfação, se ele tem prazer, se ele tem contentamento. Então, o materialismo e o hedonismo levam à impiedade. O que é a impiedade? O desprezo pelas coisas que agradam a Deus. É o contrário da piedade. O que é a piedade? O gosto pelas coisas que agradam a Deus. Por via de consequência, o ímpio se torna um apóstata. O que vem a ser um apóstata? Aquele que abandona a fé. Aquele que abandona a fé. Estamos vendo aí. As seitas estão cheias daqueles que abandonaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé da igreja. Mas nós também temos entre nós aqueles que fazem isso. Fazem, se não fazem na teoria, fazem na prática. São, como diríamos, quinta colunas da igreja. São sabotadores da fé. E os ímpios, diz o livro da sabedoria, em seus falsos raciocínios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda e ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. E mais, eles vão dizer que o justo se considera filho de Deus, então vamos prová-lo. E esta passagem do livro da sabedoria, que é um dos livros da Sagrada Escritura, talvez toda a Sagrada Escritura é preciosa, não é? Mas o livro da sabedoria, ele tem esse gosto especial, porque ele contempla a vida à luz da lei de Deus. E essa passagem que nós lemos hoje se aplica inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o justo, o santo, o pio por excelência, aquele que faz o que agrada a Deus. E assim, nós, seus discípulos, também temos que procurar a justiça de Deus, a santidade, a piedade de vida.
E isso vai nos colocar como contraponto àqueles que não vivem, mesmo entre os nossos condiscípulos. Mesmo naqueles que estão na igreja que não vivem. Porque se não vivem, não está de acordo com as leis de Deus. Se não vive o Evangelho, não está de acordo com a igreja. O próprio Jesus vai nos dizer: quem comigo não junta, espalha. Mas o justo, ele confia em Deus. Não importa se os tempos são bons ou ruins. Como diz Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, porque só Deus é e basta. Nós muitas vezes nos deixamos perturbar pelos problemas materiais e às vezes até pelos problemas espirituais. Aliás, não precisa muita coisa para nós nos abalarmos, não é? Uma brisazinha e a gente já está subindo num banco, não é? Correndo para se esconder. Uma brisazinha. Ai, meu Deus, e agora? Não pode ser assim. Às vezes uma queda, um escorregão, um tropeço. Meu Deus, e agora? O que eu fiz? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais jeito. Desespero. Não pode. Não podemos nos abalar. Tem gente que se escandaliza por tudo e por nada. Nós devemos manter a serenidade, a nossa confiança em Deus. Como o salmista nos recorda hoje, do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. E mais, diz o salmista, muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. E neste mesmo salmo, mais adiante, nada falta aos que temem ao Senhor. Foi esta fé que manteve a igreja. Diante de todas as dificuldades que nós atravessamos nos 2018 anos de cristianismo, tudo a igreja já passou. Fome, miséria, perseguição, morte. Mas por confiar no Senhor, por saber que o Senhor não abandona a sua igreja, nós a tudo temos superado. Quantas perseguições que pareciam que iam nos submergir. Se você for olhar para a história. Primeiro, dentro ainda lá na Terra Santa, a incompreensão dos judeus que não aceitavam Jesus como Messias e Salvador, e logo, por via de consequência, não aceitavam os seus seguidores, os seus discípulos, os cristãos. Em seguida, a perseguição dentro do Império Romano. Em menos de 50 anos, enfrentamos o ímpio, o ensandecido, o tirânico Nero. E por 300 anos, dentro do Império Romano, nós suportamos todo tipo de perseguição, pagando com o preço do nosso sangue, do sangue dos nossos irmãos. Quando tivemos a paz dentro do Império, vieram as invasões bárbaras. Todo um trabalho catequético jogado fora. Tudo teve que recomeçar do zero. Quando tomamos um respirinho dos bárbaros, eis que surgem os infiéis muçulmanos. Quase não, varreram da face da terra metade da cristandade. E já estavam prontos para varrer a outra metade. Mas o Senhor não desamparou a sua igreja. Depois, tivemos que enfrentar
os maus cristãos, os apóstatas, que procuravam escravizar a igreja aos interesses dos governos seculares. Aí vem toda uma, vem Napoleão, vem a ímpia Revolução Francesa, que ainda hoje tem gente que comemora, não é? Que sem metralhadora, sem armas de destruição em massa, causou um holocausto de 1 milhão de pessoas em França, fora a destruição de todo um patrimônio cultural e material da igreja. Profanação da Notre-Dame de Paris. Depois, enfrentamos no século XX o marxismo, que ainda continua envenenando. Agora, envenenando a cultura. Enfrentamos o nazismo. E assim a igreja vem sendo perseguida e vem superando os seus perseguidores. Porque assim como não conseguiram eliminar Jesus, mataram-no, mas ele ressuscitou, como havia dito. Assim a igreja vem sendo ressuscitada pelo Senhor ao longo dos séculos, diante de tantas situações de morte. Então, meus irmãos, nestes dias em que nós comemoramos São José, que é declarado pelo Evangelho como o justo José, vamos nos espelhar no exemplo de tantos irmãos e irmãs que, apesar de todas as adversidades e perseguições, assumiram o Evangelho na sua vida, a contragosto do mundo, dos ímpios, dos materialistas, dos hedonistas. Porque viver o Evangelho é denunciar a maldade do mundo. E o mundo não gosta de ser desmascarado. Então, se você quer ser cristão, lembre-se disso. Deve combater as más inclinações na sua vida, na sua família e na sociedade. E o mundo nos repele ainda hoje. Mas Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.